Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar continuidade aqui na nossa programação, conversando aqui com os candidatos já 2024, né? Sabendo aí o que eles estão pensando aí da política da cidade, e também da política da cidade, e outros temas também. E hoje, com o Eric Ovelha, ele que é candidato a vereador pelo PSOL na cidade de São Paulo, e vamos bater um papo aqui com ele, né, sobre o que ele está pensando, os propósitos, né, da sua candidatura. Então, eu passo aí a palavra para o Eric fazer a sua apresentação inicial. Salve, galera! Uma ótima noite aí para vocês, uma ótima noite aí, Guilherme. Sou Eric Ovelha, sou do território do Mboimirim, Jardim São Luís, Jardim Ângela, Capão Redondo. Sou educador físico, sou jornalista, fiz pós-graduação em Fisiologia do Exercício. Hoje estou aqui numa quebrada muito legal aqui, de Aparelheiros, aqui no Recanto. Estou aqui, vim agora de uma agenda aqui do Guilherme Boulos. E a gente está aí se colocando esse ano para disputar, né, as eleições, mas muito mais do que as eleições, disputar um projeto político, né, que está bastante evidente na nossa sociedade hoje, né? Um projeto no qual a gente precisa resgatar a dignidade das pessoas e a cidadania do povo paulistano. E é por isso que a gente está nessas eleições, né? Para que a gente consiga, primeiramente, eleger um prefeito que tenha compromisso com a cidade e também eleger uma bancada de vereadores que também tenham um compromisso com o povo paulistano. Ainda mais que a gente já tem o nosso lema, que é a cabeça pensa, onde os pés pisam, e quem vem da periferia sabe das mazelas que a gente está vivendo hoje na sociedade, sabe do que está faltando, seja no ponto de vista da divisão do orçamento público, seja no ponto de vista da realização de políticas públicas para os territórios. Então a nossa candidatura ela quer expressar um pouco sobre o olhar do sujeito e da sujeita periférica e como que a gente pode levar isso para as discussões importantes na Câmara Municipal. O nosso intuito é colocar o pobre no orçamento e fazer com que as pessoas elas tenham voz e vez para poder opinar, reivindicar e poder também nos ajudar a legislar na cidade de São Paulo. Que está faltando hoje, né, diálogo e que as pessoas elas sejam protagonistas, né? Um pouco sobre isso, Guilherme. Certo. E para a gente começar aqui, Eric, eu gostaria que você falasse um pouco, né, quais são as demandas, os problemas aí, né, por exemplo, do bairro, né, do lugar onde você está, Aparelheiros, a gente pode citar aí outros lugares aí de São Paulo, né, Capão Redondo, né, Jardim Ângela, quais são os problemas, né, as contradições aí que precisam ser solucionadas? Primeiramente, um dos grandes problemas que a gente tem hoje nas quebradas, e aí atendendo algumas pesquisas que já foram feitas, né, pela equipe do Guilherme Boulos e por toda a articulação envolvida à candidatura, né, candidatura ampla, o primeiro problema que a gente elencou foi o problema da saúde, né? As filas da saúde estão absurdamente grandes e um problema assim, um pouco óbvio que a gente detecta dentro das periferias é que faltam especialistas, né? Médicos especialistas. E aí a política do atual prefeito Ricardo Nunes é sair inaugurando um monte de UBS. Inaugura UBS em tudo quanto é lugar, mas é quando a gente vai ver na ponta, não tem médicos. Então, uma das propostas que foram até colocadas no programa de governo do Guilherme Boulos e que a gente vai reivindicar no nosso território, nas nossas quebradas, é que a gente consiga ter um pouco mais de facilidade em exames e especialidades. E aí a proposta é que se crie o poupa-tempo da saúde, né?
para que a gente consiga ter hora marcada e que as pessoas elas não fiquem 10, 12 horas esperando numa consulta quando elas conseguem, né? Às vezes elas nem conseguem marcar uma consulta. Então, essa questão da diminuição do tempo de espera nessas especialidades é importantíssima. E também a proposta de se fazer, se criar mais médicos na cidade de São Paulo, né? Com os moldes que foram feitos pelo governo federal e com investimento também do governo federal, mas que a gente possa ter médicos nas periferias que são mais carentes, né? Porque você vem aqui no fundão do Parelheiros, pode até ter uma UBS, mas não tem médicos. Para você ter um neurologista, para você ter um pediatra nessas regiões, é extremamente complicado. Então, a vinda e concursos de novos médicos que consigam vir para essas regiões é imprescindível, né? E o que a gente pensa também é contratação direta, né? Concurso para que tenham médicos especialistas nessas regiões. É um trabalho em consonância com o governo federal, né, que a gente busca. A cidade tem orçamento para isso. A gente, na última lei de diretrizes orçamentárias que foi aprovado pela Câmara Municipal, o próximo prefeito da cidade, que tomara que seja o Guilherme Boulos, vai ter aproximadamente 119 bilhões no caixa. Então é muita grana. São Paulo tem o cofre cheio, mas falta eficiência e vontade política para que se realize as coisas nos lugares onde tem que ser colocadas. Essa é uma das propostas na área da saúde, né? Acho que dialogar nessa área é de extrema importância, mas também existe um vasto programa no qual a gente também reivindica algumas propostas também. A gente ajudou a criar também esse programa, então é importante que seja dito que tudo isso não é nada que foi saído aqui da cabeça de algum especialista, é uma construção coletiva, a construção do povo. Foram mais de 12 mil pessoas que participaram da construção desse programa, mas a gente quer muito que isso saia do programa e venha para a realidade, né? E isso é possível, isso é muito possível, mas para que isso aconteça, não adianta apenas a gente ter o Guilherme Boulos como prefeito. A gente precisa eleger uma bancada séria de vereadores que tenham um compromisso com a quebrada, que não fique espalhando faixinha dizendo que a comunidade agradece, quando na verdade essas pessoas estão passando vergonha, né? Tá colocando faixa na quebrada. O que a gente quer realmente é que as coisas sejam feitas de maneira efetiva, com compromisso, com olho no olho, descentralizando o poder, ao invés de centralizar o poder como eles fazem. Fazer com que as pessoas elas tenham voz. Tem gente nas comunidades que nunca foram na subprefeitura, não sabem o que é aquele, para que funciona aquilo ali. Subprefeitura hoje virou cabide de emprego, né? De vereador fascista, de vereador de direita, que quer ter um cabide eleitoral ali para colocar os seus cupichas, né? Então a gente quer fazer com que essa ordem se reverta e que as pessoas elas sejam as principais protagonistas do território. E uma coisa também que é uma proposta importante, é uma questão que eu tenho certeza que o Guilherme Boulos já tem um compromisso de fazer, é que subprefeito ele tem que ser do território. Ele tem que viver no território e saber o que acontece no território para poder ser subprefeito. Se a intenção é descentralizar o poder, a pessoa tem que saber o porquê ela está ali. Não adianta vir um subprefeito da Lapa para poder tomar conta da subprefeitura do Mboimirim. Não tem como. A pessoa só mora lá na Lapa, não entende a realidade do Mboimirim. Tem que ser gente que é nascida, criada, que tenha respaldo dos movimentos sociais. Que os movimentos sociais reivindiquem e chancelem essas pessoas também. Então é um processo importante. Dentre outras grandes propostas aí que também temos, acho que cabe a gente também até ter uma outra conversa um próximo período, mas essas são algumas propostas importantes, né, que a gente está tentando trazer e reivindicar para os nossos bairros. Ô, Eric, você toca num assunto que acho que a gente precisa conversar aqui, né? Que é eleger uma bancada, né, na Câmara Municipal de São Paulo. Hoje, né, pelo que eu vi, né, parece que são 600
candidatos a vereadores, né, do Ricardo Nunes, contra 150, você que está mais dentro do que eu, né? Você me confirma se esse número é correto ou não. 150 do Guilherme Boulos. Não é uma disputa meio desigual? É totalmente, né? Assim, os números eles correspondem a como é encarada essa eleição, né? Acho que essa divisão de partidos, ela coloca a gente numa atual situação. A gente tem uma coligação, né, grande em São Paulo, que corresponde ao PSOL, PT, PCdoB, Rede, PV, PDT e PMB. Então é uma coligação, alguns outros... E PCB, desculpa, também PCB também está. A gente tem essas coligações dentro da nossa coligação, que é PSOL, que a nossa federação é PSOL e Rede. Nós temos 62 candidaturas. E aí tem as outras candidaturas do PT e dos outros partidos que vão compor também. Mas sim, é totalmente desleal, né, essa proporcionalidade. E essa proporcionalidade fica mais desleal ainda, Guilherme, quando a gente vai conversar sobre o fundo eleitoral, né? O fundo partidário que é distribuído em fundo eleitoral, né? Então, esses partidos, eles correspondem à maioria do fundo eleitoral, né? Partidos de direita, como União Brasil, PL, Republicanos, todos os partidos que fazem parte da coligação à direita, a coligação bolsonarista do Ricardo Nunes. Isso também corresponde a uma lógica de total desigualdade, né? A gente tem, enquanto partido grande que recebe um fundo eleitoral grande, somente no campo da esquerda o PT. Os outros partidos, eles não têm uma proporcionalidade de fundo eleitoral. E a gente, enquanto PSOL e Rede, tivemos que ultrapassar a cláusula de barreira, né, que o TSE colocou na última eleição. E é importante que a gente diga isso também, né, para que as pessoas elas entendam que um candidato como Éric Ovelha, que vem da Quebrada, um candidato negro, periférico, que tem pautas oriundas dos movimentos sociais, ele muitas das vezes, até pelo próprio partido mesmo, a gente tem um pouco menos, né, de estrutura do que outras candidaturas que já estão disputando a reeleição. Eu mesmo venho para uma reeleição, na verdade, né, porque eu fui co-vereador no mandato coletivo Quilombo Periférico, mas não existe essa legislação mediante ao Tribunal Superior Eleitoral, né? Então, na verdade, eu estou indo para uma primeira eleição segundo o Tribunal Superior Eleitoral, porque não existe essa questão de mandatos coletivos legislada e chancelada ainda. Então, o que eu poderia estar usufruindo como uma reeleição, na verdade, eu estou voltando ainda, mas sabendo muito que as eleições elas representam um caminho importante para nós, mas ela não é o fim. A gente sempre coloca que as eleições é o momento da gente propagar e colocar à disposição da população o nosso projeto político, mas a gente quer ir muito mais além do que a eleição. A gente quer construir organização, ter horizonte político para que o Brasil ele não permaneça sendo refém do fascismo, para que o Brasil ele não seja refém do conservadorismo brutal que é imposto nas nossas quebradas. Ou seja, sabemos que a nossa missão ela vai muito além do que simplesmente as eleições, mas é importante que nós estejamos participando e sendo cada vez mais protagonistas da democracia brasileira. Certo. E o Eric, uma pergunta aqui, por que você não está mais no quilombo periférico, né? O que aconteceu? Boa pergunta, Guilherme. Sim, o mandato coletivo quilombo periférico foi uma experiência muito importante, experiência no qual eu tenho muito orgulho de ter feito parte. Estou dentro aqui da comunidade, aqui o som tá pegando aqui. Tá rolando forró. Vou esperar um pouquinho aqui, só para...
Um, dois, três, aqui com a entrevista com o Eric, aqui acontece. Forró tá pegando, gente. Pode continuar a falar. Assim, o mandato coletivo Quilombo Periférico foi um momento importante para a trajetória política, né? Acredito muito que o mandato coletivo é uma ferramenta para que a gente consiga expandir lideranças, consiga fazer com que outras pessoas que não teriam condições, né, de ter o auxílio, né, ao pleito, possam reivindicar e se tornar lideranças, né? Mas acredito também que o mandato coletivo ele tem que ter um fim, né? Não adianta a gente querer ficar para sempre dentro do mandato coletivo. Nós temos a necessidade de seguir as nossas trajetórias, né? Então, o que aconteceu foi algo natural, né? Chegou a hora, é um momento propício para que a gente lance uma candidatura que seja oriunda do território, que tenha a capacidade de furar a bolha, né? Que a gente sempre fala, né? Que não fique apenas disputando o voto da esquerda, mas que tenha a possibilidade de também ganhar corações e mentes de pessoas que desacreditaram da política. Então, chegou a hora de fazer isso, né? E de 2020 para cá, a experiência que eu adquiri dentro da Câmara Municipal foi inúmera, foi imensa. Hoje eu sei para que funciona, né, um mandato, sei qual que é a importância de a gente ter um mandato para ser voz da comunidade, não para ficar apenas enfiado dentro de um gabinete para poder atender demandas que as pessoas têm que ir lá no centro, não. O mandato ele tem que buscar a demanda, ele precisa estar ativo. Hoje a gente sabe o quanto que é importante e necessário a gente ter pessoas assim no território. Foi uma experiência, a gente não brigou, não teve nenhum tipo de briga, mas sim uma condição política mesmo para que a gente pudesse se colocar aí no pleito. E é importante também que se diga que é um momento mais importante que nós temos hoje para se disputar a cidade, né? A gente tem a possibilidade de ter, como nunca tivemos, um candidato do nosso partido, do PSOL, né, como o candidato majoritário. Isso dá uma possibilidade muito grande de crescimento da sigla. A gente tem a possibilidade de ter candidatos de periferia aparecendo muito bem dentro dos territórios e muitos outros candidatos que já foram eleitos como deputados estaduais em trabalhos efetivos nas periferias não vão ser candidatos. Então a gente tem possibilidade de uma renovação política muito forte, né? E, segundo alguns dados que nós tivemos acesso, de 2020 para cá, aumentou o número de abstenções e de votos nulos e brancos. Cerca de 65% do nosso território foram de votos nulos, brancos e abstenções. Ou seja, existe uma gama de possibilidade de disputa de corações, de mentes, de pessoas que estão, às vezes, desacreditadas e que a gente pode fazer com que elas voltem a ter esperança. A nossa campanha ela vai falar muito de esperança, né? Esperança na quebrada. Então a gente precisa fazer com que esse trabalho ele chegue e pessoas como você, Guilherme, é muito importante para que o trabalho chegue, né? Que dá esse espaço de voz, esse espaço para que a gente consiga trocar ideia e dialogar com as pessoas pelas redes sociais ou pelos lugares onde a gente transita, é de suma importância. Eu agradeço muito aí pela sua iniciativa. Você sabe que eu sou um fã aí do programa e espero poder vir outras e outras vezes para poder dialogar também. Calma aí que o programa ainda não acabou. E eu queria perguntar uma coisa para você, o seguinte, né? E aí já fazendo uma pergunta um pouco mais polêmica, o Eric, né? O próprio Guilherme Boulos sentou para conversar com o ex-comandante, né, da Rota, a questão da segurança pública. Para você isso não é um problema? Porque, na verdade, para mim a Rota tinha que acabar, não tinha que existir, né? Mas para você isso não é um problema? Eu acho que existem algumas questões importantes para ser retratada nisso, né, Guilherme? Acho que um problema, na minha opinião, isso é bem evidente, é você colocar como um vice, como candidato a vice-prefeito, um coronel da Rota que diz que o pobre tem que ser tratado de uma maneira
e o rico tem que ser tratado de outra, né? O enquadro tem que ser diferente nos Jardins e o enquadro tem que ser diferente no Jardim Ângela, que é a periferia. Isso, para mim, é um problema. Nós sabemos que a pauta da segurança pública é um debate muito delicado, né? Principalmente para nós negros, que somos de periferia, que enfrentamos o genocídio da população pobre, preta e periférica há muito tempo. Mas eu acho que é um espaço também de diálogo, né, para a gente saber qual segurança pública que nós queremos, né? Então, quando a gente está falando de uma pessoa que, mesmo sendo da rota, tenha um pensamento de entender o que está acontecendo, de propor mudanças significativas e efetivas, eu acho que é bem-vindo. Acho que a gente não pode mistificar e colocar uma barreira, né? Apenas porque a pessoa é da rota, que a pessoa não consegue trocar uma ideia. A gente que é de Quebrada, a gente sabe que como que é o enquadro da rota e como que é o enquadro de outras polícias, né? Sabe muito bem como é que funciona. Quem já tomou o enquadro da rota vai entender muito bem o que eu estou falando. Mas eu acho que é a capacidade de diálogo. O que a gente não quer é que a nossa juventude ela continue morrendo. A nossa juventude continue sendo alvo de racismo. Então, a proposta para a segurança pública que a gente coloca em consonância, né, e foi uma das propostas que foi colocada para o nosso programa, é que a Guarda Civil Metropolitana ela tem que cumprir um papel importante, né, do ponto de vista do letramento racial. A Guarda Civil ela precisa se formar enquanto uma polícia patrimonial que consiga dar resposta sobre a questão racial na cidade. O policial precisa ter câmera no uniforme, que é o que o governo do estado impede a polícia militar, mas policial da Guarda Civil Metropolitana e na outra alçada, que é o governo do estado, precisa ter câmera no uniforme, sim. Isso a gente defende, isso é importante para que garanta a segurança das nossas periferias. Eu acho que o debate sobre ser da rota ou não vem desse pressuposto, né? Ser da rota ou não, mas o que você propõe, né? Então, acho que o diálogo que está sendo feito na segurança pública é um diálogo importante, que é um diálogo exemplar, né? De maneira nenhuma o programa ele distingue isso, né? Não porque uma pessoa da rota foi convidada que ele está distinguindo, né? O que está acontecendo do lado ao contrário, né? Lá no Ricardo Nunes, o vice-prefeito dele, sim, tem essa distinção e o que a gente desaprova. E a gente sabe muito bem o quanto que o debate ele precisa ser importante, porque a gente lida com a cidade de São Paulo, né? A cidade que deixou como herança, e aí o prefeito Ricardo Nunes é o culpado disso, deixou como herança uma dívida histórica com a nossa sociedade, porque o que ele fez com a Cracolândia foi separar a Cracolândia, né? Ele criou várias Cracolândias, né? Existem mais de 60 Cracolândias espalhadas por São Paulo. Ele não resolveu o problema da Cracolândia no centro de São Paulo, porque o que precisa na Cracolândia não é um programa de segurança pública que seja um programa de enfrentamento e que oprima as pessoas. É um programa que consiga fazer com que a inteligência chegue, porque a gente sabe muito bem o que acontece lá e como chega. Tem que ser um trabalho específico junto com a Polícia Civil, mas, além de tudo, a Guarda Civil Metropolitana ela precisa agir com inteligência nesses locais, né? E propor saúde mental, propor CAPS móvel para que as pessoas elas sejam acolhidas, propor frente de trabalho, lugares de moradia digna para que as pessoas elas consigam levar os seus animais, a sua carroça, que é o seu ganha-pão ali, e fornecer acolhimento. Porque o que São Paulo precisa não é de ostensividade. São Paulo precisa de acolhimento, e as pessoas que estão em situação de rua são seres humanos e precisam ser olhadas. A gente não pode mais invisibilizar as pessoas que estão em situação de rua. E o debate da segurança pública, ele tem que permitir que as pessoas elas sejam incluídas e elas consigam também propor. Porque o que a gente vem fazendo é conversado com as pessoas em situação de rua e fazendo com que elas também participem do processo. Não da maneira no qual
o atual prefeito faz, né, que é simplesmente criar um ambiente de ostensividade e fazer com que as pessoas elas sejam tratadas como lixo humano. Então, acho que a gente parte do pressuposto da segurança pública e, no meu entendimento, ter um especialista que consiga entender isso é de suma importância, mas a gente também precisa entender que é a questão da corporação. A gente precisa fazer a crítica à corporação e isso a gente não pode se eximir de fazer. Isso a gente tem que continuar fazendo, entendendo que o processo de desmilitarização das polícias ele é importante, mas ele é um processo a longo prazo e que a gente precisa fazer com que esse debate chegue principalmente nas periferias e que as pessoas entendam que não é que a gente não queira que não exista polícia. É muito pelo contrário, que a gente desmilitarize a política e a polícia. Isso é importante para nós, é um debate que a gente não abre mão, Guilherme. E, Eric, falando em Ricardo Nunes, fala um pouco aí da situação das creches aí da região onde você está. Qual que é a situação, né? Qual que é a dificuldade aí que uma mãe trabalhadora tem para levar o seu filho? Eu acho que uma coisa a gente precisa falar, que isso é uma herança bem lamentável, né? Eu lembro que antes de 2020, o Bruno Covas ele tinha uma missão, né, no seu plano de metas de zerar a fila das creches, né? Só que isso aconteceu. Isso aí a gente não pode negar. A fila das creches ela tem uma política de cada vez zerar, mas como aconteceu que a gente precisa falar, né? A gente sabe muito bem que o prefeito Ricardo Nunes, e isso não é eu que estou falando, isso são a Polícia Federal, isso são as mídias que falam e que apontam que ele é um dos maiores articuladores da máfia das creches. Isso aí é evidente. Ele vai ser indagado sobre isso nos debates, ele vai precisar responder. A gente sabe muito bem que as creches conveniadas, ela traz um problema muito sério de cooptação e de, como é que eu posso dizer, hegemonia, né? E centralização de poder, né? Hoje, eu lembro que em 2020, a gente falava para ele, você tem 15 creches conveniadas, né, Ricardo? Aí ele falava, com ar de deboche, não tenho 15, eu tenho 100. E hoje, ele tem todas as creches são conveniadas e todas têm ligação com o Ricardo Nunes. E isso é uma questão de irresponsabilidade, né? Ele está sendo irresponsável enquanto administrador público, ele fere um princípio da transparência, né? E uma série de outras coisas que ele já faz e que acaba sendo colocadas como cortina de fumaça perto disso aí, né? Mas assim, a creche, ela é um grande problema, né? Quando a creche é conveniada e você fica na impossibilidade de se criar creches que sejam atendidas de contratação direta, né? Então, hoje, para que a gente consiga mexer nesse vespeiro, que é um vespeiro mesmo, né? A gente vai precisar de muita articulação e planejamento e oxalá que o Guilherme Boulos seja eleito para que a gente consiga fazer com que isso seja desmantelado. Todos os esquemas sejam desmantelados, porque do jeito que está, cria-se um poderio supremo e todas as pessoas elas precisam entender, né, que retirar, mas a gente pensar um plano no qual as pessoas elas entendam que as creches conveniadas elas não podem ficar centralizadas na mão de uma única pessoa, de uma única família, que é o que está acontecendo hoje, né? Então é algo muito importante. Isso foi tema evidente nas últimas eleições. Muitas pessoas disseram, o Guilherme Boulos vai retirar as creches conveniadas, tal. A gente não pode ter a irresponsabilidade de mexer em algo que realmente traz um benefício para a sociedade, mas a gente precisa ter o papel fundamental e a responsabilidade de fiscalizar isso, principalmente nós que
estamos aí na luta para sermos eleitos vereadores, né? Os vereadores, eles têm papel fundamental na fiscalização de tudo isso. Então, é um pouco sobre isso. E assim, a gente sabe que é uma máfia mesmo. E não é novidade para ninguém isso, que o prefeito de São Paulo, ele é o maior mafioso que tem na cidade, justamente por conta do que está acontecendo nas creches em São Paulo. Eu acho que não somente das creches em São Paulo, mas em outros lugares também. O Eric, falar um pouco aí da vice, né, do Boulos, a Marta Suplicy. Né, em 2020, a Marta estava, né, tentando se contrapor à Erundina, né, que foi a vice do Boulos em 2020, né, junto aí com o Bruno Covas e o Ricardo Nunes. Não é um problema a Marta ser vice do Boulos nessas eleições? Eu acho muito pelo contrário. Eu acho que a gente não pode ter medo de poder fazer o nosso balanço, mas eu acho muito pelo contrário, o Guilherme. A gente sabe muito bem a herança que a Marta Suplicy trouxe, principalmente para os territórios periféricos, né? A gente começa... e aí é muito importante dizer que territórios como Parelheiros, Grajaú, Engenheiro Marcilac, lugares como da Tiradentes, São Miguel Paulista, Brasilândia, tiveram muito mais exposição e muito mais visibilidade no orçamento público depois da Marta Suplicy. A gente está falando da Marta dos Céus, a gente está falando da Marta do Bilhete Único, a gente está falando da Marta que fez com que a periferia pudesse sonhar, né? Então a gente tem muita gratidão. Eu estive em escola pública na época do governo da Marta, e, na minha opinião, foi a grande revolução. Eu tive acesso a material escolar, eu tive acesso a uniforme escolar, eu tive acesso a merenda de qualidade na época do governo da Marta. Então, é importante que isso seja dito. Agora, a questão da política, acho que a gente sabe muito bem o quanto que o Partido dos Trabalhadores ele acabou sendo muito desgastado, né, principalmente em momentos antes do golpe. A gente sabe muito bem o quanto que as suas tendências internas tiveram enormes atritos, né? E uma decisão política que ela teve de poder continuar na vida pública, mas colaborando de outra maneira, como tantos outros governantes já fizeram, mas ela sabe muito bem a responsabilidade que ela tem com o povo da periferia. E é por isso que ela é um nome muito importante, um nome chancelado pelo presidente Lula, um nome que a gente entende que tem força dentro do território, sim. Então, acho que é de extrema importância a gente poder evidenciar que são nos governos de esquerda no qual a gente começa a ter um pouco de dignidade, né? E não ter medo de perder a nossa casa, não ter medo de perder o nosso emprego, não ter medo de estar em situação de rua, justamente porque os governos de esquerda, como o governo que a Marta teve, foi um governo que governou para os pobres. Então é importante que a gente possa honrar esse legado, mas hoje a gente está vivendo uma outra conjuntura, né? Num outro país, um país que está almejando, né, se reerguer depois de um presidente que acabou com a nossa dignidade, mas a gente tem aí agora muitas lutas acontecendo no território. Esses 2 anos de governo Lula nos traz perspectivas diferentes, perspectivas no quais a gente consegue dialogar e ver um pouco mais de esperança, mas a esperança ela ainda pode se propagar com Boulos e Marta na prefeitura, e que a gente também não se exima, Guilherme, de fazer a crítica. Acho que a crítica ela precisa ser feita sim, é importantíssimo fazer a crítica, mas a gente também tem que ser honesto de saber o quanto que esse governo foi importante aqui para as quebradas, e a gente que vive na pele e circula aqui. Hoje, se eu pegar um ônibus aqui em Parelheiros, eu chego na minha casa rapidinho por causa de um corredor que foi feito na época da Marta. Então, é um legado importante, e quem é de quebrada não esquece disso. Não esquece. Aqui, eles estão fazendo várias obras eleitoreiras, né? O Ricardo Nunes, de repente, começou a fazer um monte de obra,
ficou 3 anos de home office, aí de repente começou a fazer um monte de obra aqui, obra sem licitação, obra que não tem transparência, mas está acontecendo aqui um monte de obra eleitoreira, obra que maqueia muitas coisas, mas o principal legado desse prefeito é que ele é o prefeito que fez com que São Paulo tivesse 60 mil pessoas em situação de rua, enquanto a Marta, quanto prefeita, foi a Marta do céu, do bilhete único, dos corredores, a Marta do acesso ao primeiro emprego, e é isso, a gente não pode esquecer. Ô, Eric, uma pergunta que eu quero tratar aí com você, né, em relação à candidatura do Pablo Marçal. Tem muita gente que debate, né, como que a figura do Pablo Marçal chega nas periferias, né? E você que está aí, né, em São Paulo, queria te perguntar como que essa figura do Pablo Marçal chega e como que tem que ser o combate, né, a essa figura dentro das periferias, né? Qual tem que ser o diálogo? Acho que a figura dele é uma figura caricata, né? Acho que isso evidencia muito bem uma candidatura no qual não tem nenhum tipo de proposta evidente para São Paulo. É um candidato que nunca pisou numa periferia. Primeira vez que ele veio numa casa na favela, ele achou até estranho. Ele falou, nossa, isso é um córrego, as pessoas vivem aqui. Ou seja, ele é uma figura caricata, uma figura que o bolsonarismo converge muito, né? Os bolsonaristas, eles fazem parte desse tipo de figuras, né, caricatas, que falam coisas assim, esdrúxulas, e não tem nenhum conteúdo político para o debate, né? Eles acabam retrocedendo, e a gente sabe muito bem que a internet, ela também é um meio de acessar as pessoas que não estão raciocinando muito bem naquele momento, né? Ele é um candidato de internet, um candidato que vai ser um candidato meme mesmo, né? Que vai ir lá para fazer tudo que a gente sabe no grande teatro, né, das eleições. Mas quando você vai discutir proposta séria com ele, ele não conhece a cidade, ele não tem o controle e o conhecimento da cidade. A gente precisa combater isso estando nas ruas, né? Estando nas ruas, porque a gente sabe muito bem que o fenômeno do bolsonarismo, ele surgiu nas internets, mas muito porque a gente deixou de ocupar as ruas, né? As ruas, elas precisam ser ocupadas, elas precisam estar 24 horas em extrema ascensão, e a gente vai ganhar com mobilização. Ele vai ser mais um candidato que vai tentar vir nesse trem aí do bolsonarismo. Ficou muito, né, evidente, né, agora com a declaração de apoio do Bolsonaro ao Ricardo Nunes, que ele tem uma questão ali, né, de ficar ali e tal, de cumprir aquele papel que o Bolsonaro cumpriu em 2018, mas a gente não pode deixar de lado e não pode ficar desatento a um candidato como ele. A gente precisa se preocupar sim, mas que a gente consiga combater tudo isso com uma política que realmente seja eficaz, né? Acho que essa parada de ficar discutindo na internet, Guilherme, muito mais acende a figura de pessoas assim do que atrapalha, né? Então, cada post, cada algoritmo que é gerado em prol da figura dele é benefício para ele, enquanto a gente não está aqui para ficar gerando algoritmo, e sim para discutir política pública e horizonte para nossa cidade, né? Que a gente não aguenta mais viver numa cidade como essa, uma cidade que não tem uma mobilidade decente, que não enxerga as pessoas como cidadãos, né? A gente não consegue ter esperança de futuro, né? E um candidato como ele apenas vai conseguir convergir com aquilo que a gente acha de mais grotesco na cidade de São Paulo, né? Cidade que o problema da cidade nunca foi dinheiro. Nunca foi dinheiro aqui o problema de São Paulo. O problema foi a desigualdade e a distribuição que não é feita de maneira adequada. O orçamento da cidade já diz sobre isso. Agora, se você vai falar isso com o Pablo Marçal, ele vai querer falar coisas que não tem absolutamente nada a ver.
nada a ver, começar a vir para uma questão de polarização, do qual a gente já sabe que no que vai dar, né? E é o que eles querem, né? Polarizar mais e mais e mais. Acho que a gente deve polarizar, mas tendo política na consciência, né? Entendendo qual que é a proposta, qual que é o caminho, o plano de cidade que a gente tem. Não justamente ficar discutindo na internet para ficar gerando algoritmo, meme e beneficiar um candidato que não tem nem política para a sua própria vida, né? Que o cara só fica mentindo na internet, o cara só fica contando uma história, o cara é conhecido como um dos maiores mentirosos da internet. Imagina um cara desse ser prefeito de São Paulo. É admissível isso. Ô Eric, você falou que a esquerda precisa ocupar as ruas. E hoje, nós estamos fazendo isso? A esquerda está ocupando as ruas? Uma coisa muito importante desse pré-campanha, o Guilherme, é importante que se diga isso. Acho que é uma coisa que eu estou sentindo, que eu vejo essa candidatura com muita esperança, justamente por conta da união que os companheiros estão tendo, né? São partidos diferentes, com tradições diferentes, com escolas diferentes, e quando a militância está animada, é importante. A militância, ela é o gás, né? Ela é o oxigênio de uma campanha. Se a militância não tiver com aquele tesão, com aquela vontade de fazer a campanha, não rola. Eu estou vendo isso de uma maneira muito legal, né? Acho que a militância está bem engajada, mas a gente precisa de mais, né? Precisa conquistar as pessoas que não estão engajadas, as pessoas que não têm esperança, que não entendem para onde nós vamos. Eu acho que esse é o rolê, né? Esse é o espaço que a gente tem. Eu acho que é possível. Acho que é muito possível, né? Acho que essa campanha ela vai ter esse papel fundamental de trazer uma juventude engajada, que vem se renovando cada vez mais, uma juventude que vem sendo oriunda não só dos movimentos sociais, mas dos movimentos culturais, que tem um papel fundamental. E esse governo do Ricardo Nunes sabe que a cultura tem um papel tão fundamental que eles até restringem o orçamento da cultura. Nós que somos do movimento de cultura, e essa é uma reivindicação, uma proposta que nós temos, é uma proposta unitária de todos os vereadores, é uma proposta que está na Prefeitura de São Paulo, nosso plano de governo para a Prefeitura de São Paulo, é que a gente precisa de 3% do orçamento da cidade para a cultura, e sendo que 1,5% venha para a periferia, porque os movimentos culturais eles são importantíssimos. Ou seja, com os movimentos culturais engajados, e a gente não está falando aqui só de virada cultural, não, a gente está falando de orçamento participativo. A gente está falando de simplesmente você fazer um edital, um vai, não, a gente está falando de fomento direto para a periferia. E a gente sabe muito bem o quanto que essa prefeitura ela é tão inimiga da cultura que nem a Lei Paulo Gustavo, que já foi um valor, uma verba aprovada pelo governo federal, que foi repassada para os municípios, que já era para ter sido executada, ela nem saiu do papel, porque eles sabem que os seus movimentos culturais estiverem subsidiados, a gente vai ganhar a prefeitura, porque a gente tem lado. A gente sabe qual que é o nosso lado. O nosso lado é o lado do povo, o lado progressista, o lado que pensa a cidade para frente. Não um lado conservador que quer que a cidade fique restringida na mão de poucos, que não quer que a gente avance. Então, a gente está vendo esse engajamento nas ruas. É importante que não só a juventude esteja ativa, mas que a nossa velha guarda também esteja ativa, porque a gente sabe muito bem o papel importante que a nossa velha guarda tem. A nossa velha guarda é o nosso principal expoente, né? É ela que pavimenta o chão para que a gente consiga caminhar, para que a gente consiga ter esperança de futuro. Eles que lutaram tanto pela gente são importantíssimos nesse processo. Então a velha guarda é o nosso principal. A gente saúda toda a galera que já lutou, a galera que tem gás e ânimo para poder estar na rua, porque são eles que fazem com que a gente tenha esse respiro que a gente precisa estar. E está muito bom, está muito bonito. A gente tem uma esperança. Quinta-feira já vai ter o primeiro debate. O debate ele é um grande divisor de águas, né? Quando a gente leva o debate a sério e discute com a sociedade as propostas que a gente precisa ter, ele também engaja o nosso povo, e as eleições estão aí. A gente já vem se preparando há bastante tempo,
Você que já me conhece há um tempo, né, Guilherme, sabe quanto que a gente está preparado para assumir essa função, mas assim como eu, muitos outros companheiros também estão, e a gente precisa ter o nosso papel principal sendo consolidado agora. Eleger o Guilherme Boulos e fazer com que a gente tenha uma bancada grande de vereadores e vereadoras na cidade de São Paulo, para que o Guilherme consiga executar tudo o que a gente conseguiu colocar nesse plano de governo que está lindo. São 119 propostas, que é muito importante. E assim, 119 propostas muito possíveis. Muito possíveis. Não são 119 propostas assim, que isso aí é impossível de fazer. São 119 propostas importantes que vai dar um grau para São Paulo, assim, de um jeito incrível. E é isso, voltar a colocar São Paulo nos eixos e ter amor pela cidade, né? A gente pode ter amor por São Paulo. Existe amor em São Paulo. A gente quer fazer com que esse amor ele chegue nas pessoas através de coisas úteis e práticas, e que as pessoas elas entendam o quanto que é importante a gente lutar por uma cidade digna, justa, igualitária, e que nós, cidadãos de periferia, sejamos incluídos no orçamento e participaremos do orçamento também. Eric, você falou aí do debate eleitoral. Você não acha o debate eleitoral muito antidemocrático, né? Porque, né, beleza, o debate é um momento, né, para as pessoas pararem e escutarem, né, os candidatos, mas não são todos os candidatos que estão lá, né? Isso é meio injusto, né? Eu concordo plenamente, o Guilherme. Se o debate ele fosse feito por nós, com certeza ele seria feito de uma maneira muito mais justa, né? Mas a gente sabe quem que promove, né, o debate, né? Quais são as instituições que promovem esse debate? Quais são os interesses dessas instituições, né? Principalmente quando a gente está falando de mídia, né? Então, o acesso democrático a todos participarem de forma idônea do debate, ele passa longe, né, do pensamento dessas pessoas, né? Eu concordo muito com você, né? Eu acho muito que o debate ele é importante, mas que ele precisa ter uma equidade, né? Precisa ser um debate que faça com que todos sejam inclusos, né? E é o que não acontece, né? A gente começa também a entender, e aí já virou meio que um folclore, né, no nosso Brasil, né? Toda vez que chega a campanha, né, eleitoral, horário político obrigatório, as pessoas, em vez de assistir para poder entender quais que são as verdadeiras reivindicações, elas assistem só para ver os memes, né? Já virou uma questão folclórica, né? A gente tem páginas e páginas da internet que fazem isso. Mas a gente está disposto a fazer diferente. Mesmo trazendo a política de uma maneira divertida, trocando a ideia, dialogando, a gente não quer virar meme, a gente quer fazer com que as nossas propostas elas sejam reivindicadas pela sociedade, que nós sejamos vozes, né? Então, o debate ele parte desse pressuposto. E o programa que você está colocando em jogo aqui, o Guilherme, o Mesa de Debate, ele é um espaço alternativo de extrema importância para que a gente venha discutir nossas propostas, que vereadores muitas vezes não têm como discutir. A gente vem aqui defender algo que muitas vezes não tem a possibilidade de defender em outros lugares. A gente não tem debate de vereadores, né? Não existe debate de vereadores. E o programa que você está propondo é um programa que faz com que a gente tenha como reverberar a nossa voz, né? Em nome de uma cidade, em nome de um bairro, em nome de um projeto político que una as pessoas, né? Então isso é de extrema importância. Mas eu concordo muito com você, eu concordo que os debates eles precisavam ser, no mínimo, né, mais democráticos e que pudessem incluir mais pessoas, né? O que vai acontecer, que a gente sabe muito bem, é que muitos vão lá simplesmente para poder fazer chacota e virar meme na internet, porque é o que gera popularidade para eles, né? Porque proposta séria e pensamento de mudança efetiva eles não têm. Eric, transporte público, né? Eu acho que uma questão, você acabou de citar aí a questão da cultura, que era algo que eu queria mesmo abordar contigo.
né? E acho que incluiria aqui também a questão do transporte, né? Como que você vê esse problema hoje na cidade de São Paulo e qual é a saída? A gente sabe que São Paulo está entregue, o transporte público da cidade de São Paulo está entregue para a facção. A gente sabe muito bem disso, é evidente, né? Eu acho que as notícias elas estão bastante evidentes e a gente sabe muito bem quem é que dialoga, né, com o transporte público da cidade de São Paulo. O presidente da Câmara Municipal, ele é o cara que em um dia ele consegue reverter uma greve do transporte público. Então, acabar com a máfia do transporte público é uma questão de honra, né? É uma questão de dignidade, né? Mas a gente sabe muito bem que isso é algo que só vai ser efetivado quando nós estivermos no controle da prefeitura, né? Quando o Guilherme Boulos ser eleito prefeito e a gente conseguir desmantelar toda essa máfia. E aí tem uma questão que é importante ser dita, né, Guilherme? Que toda a verba que São Paulo tem de transporte público é transpassada para essas empresas, né? E a gente viu que uma das pautas que nós, e é importante que a gente diga isso, né? É uma proposta que foi feita lá em 1988 pela Luiza Erundina, que é o passe livre. O tarifa zero foi algo que a gente já tentou implementar lá em 1988. E hoje, o que acontece? Para que tivesse o mínimo de popularidade, o Ricardo Nunes ele implementou aos domingos. Mas a gente não quer implementar uma tarifa zero aos domingos somente. A gente quer ampliar a tarifa zero, mas que tenha ônibus de qualidade. Que os ônibus eles consigam circular, que a gente não fique 1h30 esperando o ônibus na quebrada para poder ir para o centro. Então, o tarifa zero ele precisa ser ampliado, ele vai ser ampliado. A Prefeitura de São Paulo ela tem como fazer isso, mas antes que a gente faça isso, a gente precisa ter urgentemente uma auditoria e uma fiscalização permanente dessas empresas de ônibus que só lucram. E outra questão importante é sobre o acúmulo de funções, né, dos trabalhadores, né? Alguns trabalhadores, eles acumulam a função, tá lá, ele é motorista e cobrador, e é tipo, o transporte dele, ele faz as duas funções. Isso é inadmissível. E principalmente defendendo a classe dos cobradores, né, e motoristas de ônibus, que estão cada vez sendo menos utilizados, principalmente os cobradores, né? Agora com a questão da tecnologia, vem sendo cada vez menos utilizados e, assim, a gente precisa defender uma classe de trabalhadores que é importantíssimo para que o transporte público funcione. E a nossa proposta é que a gente consiga fazer com que esses trabalhadores eles tenham garantia de direitos, que é o que as empresas eles não conseguem, né, trazer. É inadmissível você ter um setor tão bagunçado e tão entregue às traças como o transporte público da cidade de São Paulo. Então, é uma questão assim de urgência poder combater essa máfia e trazer pessoas que realmente entendam de mobilidade e que entendam que os modais, eles não são apenas o ônibus, né? A gente precisa entender o quanto que a gente pode reduzir as distâncias e poder usufruir de outros modais, né? São importantíssimos para a nossa cidade, faz com que a mobilidade aconteça de uma maneira muito mais fluida. Mas a gente sabe que o transporte público, ele, sua pedra fundamental é a questão dos ônibus e a questão dessas empresas que extorquem, né? É uma extorsão, né, da Prefeitura de São Paulo. E para que a gente consiga mudar isso é apenas fazendo com que essa máfia seja desmantelada. A gente sabe que é um processo difícil, delicado, que gera bastante questões na cidade, né? Uma questão até de risco de morte, né, que as pessoas correm quando estão lidando com esse tipo de situação, mas que vai ser preciso enfrentar. É preciso urgentemente enfrentar isso. Não há condições de poder ficar do jeito que está. Ed, vamos aí para as duas últimas perguntas aí do nosso bate-papo, né? E a primeira pergunta que eu faço das duas últimas é a relação que Boulos vai ter com o Tarcísio, né? Que foi algo que, inclusive, foi acordado, né, na convenção eleitoral, né?
eu pude estar lá fazendo a cobertura, né, acompanhando as falas do Boulos e do Lula, né, foi algo que isso foi abordado, né, em relação do Boulos com o Tarcísio, e eu te pergunto como que se dará essa relação? Conheço o Guilherme Boulos há muito tempo, né? O Guilherme Boulos, ele é uma liderança histórica, né, dos movimentos sociais, um líder importante que nós temos dos movimentos sociais. Ele é um lutador pela moradia digna. Eu acredito muito que o Guilherme, ele é uma pessoa muito passível do diálogo. Acho que o Guilherme, ele vai buscar o diálogo, mesmo tendo as diferenças ideológicas que são evidentes e são claras. A gente consegue entender as diferenças ideológicas, mas o Guilherme, ele, como prefeito, ele vai ser um prefeito que tem lado. Do lado do Guilherme é o lado dos pobres, do lado das pessoas que precisam e necessitam muito. E a gente precisa dialogar. A gente precisa fazer com que o diálogo ele flua. E como exemplo do presidente Lula, né, que deixou todas as questões de ofensas que ele recebeu, toda a questão que ele foi rechaçado, toda a questão que ele foi colocado preso, né, ele foi preso, e ele colocou tudo isso de lado em nome de um projeto político que ultrapassa isso, né? Eu acho que o Guilherme, ele tem essa característica do diálogo. Eu acredito que ele é o prefeito mais preparado hoje para poder assumir uma São Paulo que necessita de muitas coisas, muitas mudanças, mas que precisa de um prefeito que tenha a disposição de poder conversar, né? Eu acho que é uma atribuição do cargo essa. Acredito muito que se o Ricardo Nunes tivesse essa característica de ter o diálogo aberto e pudesse se colocar enquanto um agente transformador da cidade, ele se daria muito bem. Mas ele é um prefeito bolsonarista, né, que coloca a questão da polarização muito mais importante do que o crescimento e o avanço da cidade, né? Então fica muito difícil. Lula procurou para fazer o diálogo, a gente sabe muito bem que eles são fechados, e o Boulos é totalmente diferente disso, né? O Boulos, sim, ele tem um lado que ele vai defender, eu tenho certeza absoluta, porque eu estarei lá também. Eu tenho certeza que a gente não consegue virar as costas para aquilo que a gente tanto ama, né? Que é a nossa quebrada, a nossa periferia. E eu tenho certeza absoluta que Guilherme Boulos vai ser o maior prefeito que essa cidade de São Paulo já teve. E é importante que não é uma construção que parte de um personalismo do Guilherme, e sim de uma construção histórica que vai levar o Guilherme a ser um prefeito, mas tendo como bagagem e legado muitas outras prefeituras importantíssimas que nós já tivemos na nossa cidade. Prefeitura da Erundina, Prefeitura da Marca Suplicy, Prefeitura do Haddad, e que a gente vai ter Guilherme Boulos, um prefeito digno da atribuição do cargo de prefeito de São Paulo. Eric, terminando aqui a nossa conversa, né, queria te perguntar, beleza, o Boulos é eleito, né, prefeito de São Paulo, e como que fica a postura dos movimentos sociais, né, em relação à prefeitura, né? Como que vocês discutem aí manter essa independência perante a prefeitura? Eu tenho certeza absoluta, Guilherme, que quando o Guilherme Boulos for prefeito de São Paulo, os movimentos sociais eles vão ser muito bem-vindos na prefeitura. Eu tenho certeza absoluta disso. Isso você pode deixar gravado e pode me cobrar. O Guilherme Boulos é o prefeito do diálogo, é o prefeito da participação, é o prefeito que vai estar atuando junto, que vai estar ali sendo prefeito, tendo a sua atribuição na cidade de São Paulo, como administrador público. A gente sabe muito bem que isso carece de deveres que ele precisa cumprir, mas eu tenho a absoluta certeza que nenhum movimento vai ficar para trás, nenhum movimento vai deixar de dialogar, nenhum movimento vai deixar de poder estar na prefeitura e se sentir na casa do povo, na nossa casa. Isso eu tenho certeza absoluta. Você pode cobrar de mim, pode falar, ovelha, você falou lá, tal, a gente vai lá na prefeitura, a gente não vai precisar nem colocar o crachá, a gente vai entrar direto, porque o Guilherme é uma pessoa idônea, honesta, uma pessoa no qual eu confio muito, uma pessoa no qual estou me dedicando para poder fazê-lo o novo prefeito de São Paulo. Eu estou sendo candidato a vereador
não simplesmente para que... por que você está sendo candidato a vereador? O meu primeiro plano a ser candidato a vereador é poder eleger o Guilherme Boulos. Eu quero eleger o Guilherme Boulos como prefeito. Eu acredito que como vereador eu consiga, como candidato a vereador, eu consiga fazer isso de uma maneira muito mais eficaz e consiga dialogar com muita gente. Mas eu tenho certeza absoluta que essa prefeitura vai ser uma prefeitura revolucionária, que a gente vai conseguir dialogar com muita gente, que a galera vai ser muito bem-vinda e que a gente vai conseguir trazer de novo o pobre para o centro do debate e na construção, não apenas como alguém que vai ali, não, para a construção. Muito obrigado, Guilherme, muito obrigado ao mesa de debate. Quero agradecer imensamente aí tudo que foi perguntado e estou na disposição aí em uma outra ocasião. Só me chamar que eu vou, meu irmão. Eu estou aqui totalmente disponível para a gente trocar essa ideia, mano. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Agradecendo ao Eric Ovelha aí, por ter aceitado esse convite. Também agradecer a você que nos acompanhou. Já que o Eric já adiantou as considerações finais aqui da nossa entrevista, peço aí para o pessoal se inscrever no canal podcast Mesa de Debate Escrito do Povo e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente os nossos vídeos. Também siga a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e também no Quai. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix 385-017-018-00 CPF. Então é isso aí, pessoal. A programação continua. Um forte abraço e